Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com os meus sextos anos e com quem quiser, é claro. Vou resolver algumas páginas do nosso livro didático Linguagens da Saraiva. Acompanha o vídeo completamente. Pega o caderno, pega o livro para acompanhar. Se você não tem livro, não tem problema que eu vou botar as fotos aqui na imagem mesmo do vídeo para você fazer as tarefas, tá, meu amor, minha amora? Fica comigo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo. Me ajuda bastante quando você curte, sabia? Coloca um comentário também, só um coraçãozinho já serve. Eu agradecerei muito. Então vamos lá, vamos resolver as questões das páginas que eu vou colocar aqui com alegria. Unidade 3, capítulo 2, página 198. A descoberta. Na infância, descobrimos muitas coisas maravilhosas sobre o mundo, mas às vezes descobrimos também que a convivência com outras pessoas pode ser muito difícil, principalmente quando essas relações são marcadas por preconceitos. Preconceitos relacionados à cor da pele, nível social, origem da pessoa. É justo uma pessoa ser discriminada apenas por ser, em algum aspecto, diferente da outra? Leia o texto transcrito a seguir, no qual a autora conta uma situação de discriminação racial vivida por ela quando criança. Antes de passar para a página 199, onde está o texto, vamos ver essa parte aqui. Ó. Neste capítulo você vai ler e produzir carta pessoal, discutir as diferentes formas de manifestação do racismo, refletir sobre o papel dos diferentes tipos de pronomes nos textos, relembrar a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, identificar o uso das diversas linguagens na construção de textos variados. E aqui ao lado, uma foto de crianças brincando de cabo de guerra em um parque. São 4 crianças segurando uma corda. No canto esquerdo, uma menina com traços orientais, depois um menino negro e depois um menino e uma menina brancos. Um menino branco e uma menina branca. Página 199. Cartas para minha avó. Não sei quase nada da sua infância, vó, e adoraria saber mais. Do meu lado, posso dizer que não foi fácil ser uma menina preta em um bairro majoritariamente branco. Nossa família era a única negra no prédio. Meu pai e outros colegas haviam ganhado um dinheiro em um bolão da loteria esportiva e foi com a parte dele que conseguiu dar entrada no apartamento térreo da Praça Coronel Fernando Prestes, entre os canais 4 e 5 em Santos. Nosso apartamento era próprio, apesar das muitas prestações da Caixa Econômica Federal que ainda precisavam ser pagas. Foram várias as vezes em que meus irmãos e eu fomos acusados de algo que não havíamos feito ou sofrido violências que nem sequer sabíamos nominar. Lembro de uma em especial, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu brincava com as vizinhas da escadaria do prédio, bem ao lado do nosso apartamento. Enquanto a gente combinava a brincadeira, uma das meninas brancas questionou: "Mas se Djamila é preta, ela não pode brincar com a gente, pode?" "Ih, é verdade, você não pode ser mãe da nossa boneca." Eu não retruquei, tinha só 6 anos de idade. Por mais que me incomodasse muito não poder brincar com elas, o que elas diziam parecia fazer certo sentido. Minha mãe era negra, meu pai era negro, meus avós eram negros, eu e meus irmãos também. Na minha cabeça de criança, aquelas palavras foram cortantes, mas lógicas. Meu pai, que tinha escutado tudo, dias depois chegou do trabalho com um presente para Dara e para mim. Nós tínhamos o hábito de esperá-lo no portão do prédio, e assim que ele dobrava a esquina, a gente corria fazendo aviãozinho com os braços para pular no colo dele. Neste dia, porém, estávamos em casa. Quando abri a caixa e vi a pequena boneca marrom, um mundo pareceu se abrir. Lembro até hoje do cheiro dela e da minha alegria em me exibir pelo prédio, de pegar um lençol velho, estender embaixo da escadaria e começar a montar a minha casinha, com a boneca que poderia ser a minha filha.
Anos mais tarde, fui entender a magnitude do gesto do meu pai. Imagino o quanto lhe deve ter doído escutar as palavras daquelas meninas, quantas memórias podem ter sido acionadas. Sem falar no quanto ele deve ter andado para encontrar, em 1986, bonecas que se parecessem com suas filhas. Isso é um fragmento do livro Cartas para Minha Avó, de Jamila Ribeiro. Página 200. Estudo do texto, compreensão e interpretação. Questão 1. O texto lido é parte da obra Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. Em relação ao primeiro parágrafo, responda. Letra A. A quem a autora se dirige no texto? Que palavra ou expressão empregada confirma sua resposta? Bem no início do texto, gente, da página 199, né? Não sei quase nada da sua infância, vó. Então, ela se dirige à avó, né? E a palavra que se refere à avó é a palavra vó. Letra B. Qual é o tema central do texto abordado nesse parágrafo? O texto fala da dificuldade de uma menina negra viver num prédio, num condomínio ou num bairro em que as pessoas são majoritariamente brancas. Fala do racismo, né, minha gente? Questão 2. O texto fala da condição social da família da autora durante a infância dela. Qual era essa condição? E qual fato a alterou parcialmente? Qual consequência essa alteração trouxe para o relacionamento social da família? Lá no primeiro parágrafo também dá a resposta, né? Tem esse momento ali, ó, depois de majoritariamente. Temos, nossa família era a única negra do prédio. Meu pai e outros colegas haviam ganhado um dinheiro em um bolão da loteria esportiva e foi com a parte dele que conseguiu dar entrada no apartamento térreo da Praça Coronel Fernando Prestes, entre os canais 4 e 5 em Santos. É um bairro de classe média, né? Da cidade de Santos, São Paulo. E foi o dinheiro da loteria esportiva que proporcionou que o pai desse entrada no apartamento. Então, comprou um apartamento nesse prédio, em que a maioria da população é de pessoas brancas, né? E eles, pessoas negras, então, eles ascenderam a uma condição social melhor, foram morar num bairro de classe média para poder, porque ganhou na loteria esportiva, né? E foi isso que proporcionou que elas vivessem, as crianças vivessem o racismo ali naquela vizinhança. Questão 3. A autora relata que ela e os irmãos foram vítimas de violências. Ela parece referir-se a quais violências? Qual é o exemplo que ela cita dessas violências? Bom, ela fala de violências psicológicas, né? Morais, né? Quer dizer, as crianças eram acusadas de problemas, né, que eles não causaram, né? Erros, delitos que eles não cometeram, somente por serem pessoas negras. E ela relata a questão do brincar com a boneca, né? O momento de brincar com a boneca. A boneca branca, as crianças brincavam de ser mamãe da boneca. Djamila, sendo negra, não poderia ser mãe de uma boneca branca na cabeça dessas crianças, né? Então, elas passaram por várias violências do comportamento racista, do racismo estrutural ali. Essa obra é muito interessante, né, gente? Coloca aqui nos comentários o que é que você está pensando disso tudo. O que é que você acha? Bota umas respostas aí para a gente dialogar também, tá bom? Quero ver com suas palavras. Questão 4. Segundo a autora, as palavras de uma das meninas foram cortantes, mas lógicas. Por que ela achou que essas palavras foram lógicas? Como a autora deve ter se sentido com o que ouviu? As palavras eram lógicas, por quê? Porque pela lógica, realmente, Djamila era uma criança negra, a boneca era branca, se era para brincar de mamãe da boneca, não poderia, na cabeça das crianças, né? Não poderia ter uma mamãe negra de uma boneca branca. Então, tinha uma lógica nisso, mas sabendo, ao mesmo tempo eram cortantes, por quê? Porque era violento, né? Era uma forma de excluir Djamila da brincadeira, de tirá-la dali de perto. Elas queriam brincar sozinhas, sem a criança negra por perto, né? É cortante porque realmente é racista. Questão 5. No trecho a seguir, observe a frase destacada. Quando abri a caixa e vi a pequena boneca marrom,
um mundo pareceu se abrir. Anos mais tarde fui entender a magnitude do gesto do meu pai. Letra A. Interprete o sentido da frase em destaque. O sentido de um mundo se abriu. Abriram-se várias possibilidades, né? A liberdade, quando se abre, o termo se abriu dá a ideia de que se iluminou, aumentou, ficou mais feliz, o mundo se abriu, a vida ficou feliz, né? Muitas possibilidades de brincadeiras, dar a volta por cima, realizar, passar na cara das meninas, olha aqui eu tenho a minha filha agora que se parece comigo. Muito bonito, né? Letra B. Na continuação do texto, ela diz que imaginava o quanto o pai deve ter sofrido ao ouvir as palavras das meninas. Levante hipóteses para esse sofrimento do pai dela. Claro, né, gente? O amor que o pai tem pelas filhas, ele que é um homem negro, filho de homens negros também, né? Então ele sabe, ele conhece o racismo, ele conhece o preconceito, ele já sofreu isso na vida, então ele não queria que a filha passasse por aquilo. Quer dizer, quando ele comprou um prédio, comprou um apartamento, perdão, num prédio melhor, numa localização melhor, ele pensou, vou dar uma vida boa para as crianças, né? É esse sonho de ascensão social que a sociedade tem. Mas aí quando ele vê que a criança está ali sofrendo racismo, o mesmo racismo que ele sofreu quando morava num bairro pobre, quando era criança morava no bairro pobre, está ali a sua filha sofrendo também. Dói, isso é muito doloroso. Sabe, as violências, elas magoam mesmo, né? Elas fazem mal mesmo. E dói, né? Sofrer violência é algo doloroso mesmo. Questão 6. A autora do texto vem se destacando no país atualmente como a defensora dos direitos das mulheres e da população negra. Compartilhe com os colegas e as colegas, aguardando a sua vez de falar. Letra A. Para você, escrever cartas para a avó pode contribuir para os objetos da sua luta? Por quê? Se você tiver uma luta, né, para você, sei lá, em alguma questão da sua vida. Eu, por exemplo, tenho uma luta que é a luta contra o racismo religioso, porque eu sou uma mulher candomblessista e aí eu luto para que as pessoas não cometam intolerância religiosa contra mim. Intolerância é essa baseada no racismo, porque religião de matriz africana é uma religião do povo preto, né? Matriz o que? Africana, veio da África. O preconceito de intolerância religiosa contra as pessoas de religião de matriz africana é considerado racismo, né? Então é uma luta. Enviar cartas para minha avó realmente teria muito sentido, porque a minha avó foi também candomblessista, mas esse assunto não se falava na minha família, era um assunto proibido. Então eu gostaria muito de ter a oportunidade de saber como era, né? Qual era o orixá da minha avó, não sei. Letra B. Em sua opinião, o trabalho de Djamila Ribeiro, assim como de outras pessoas que defendem as mesmas causas, contribui para que a população negra e principalmente as mulheres negras sintam-se representadas na sociedade e lutem por seus direitos? Sim, com certeza, né? Que pergunta, né, gente? Olha só, a pergunta é uma afirmativa, né, na verdade. Você concorda com isso? O trabalho dela é importante? Eu acrescentaria, para deixar essa pergunta um pouquinho mais elaborada, eu acrescentaria, o que você, como você contribuiria? O que você acha de ter uma mulher negra, intelectual, filósofa, escritora, como a Djamila Ribeiro, que tem renome e que é ouvida e que pode usar o seu lugar, né, de filósofa, professora, pensadora, autora, editora, para falar e lutar? O que é que você acha disso? E se você for uma pessoa negra, uma criança negra, uma adolescente negra, o que é que você acha de ter assim outras mulheres negras realizando trabalhos tão maravilhosos? Coloca aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Eu acho que, claro, é importantíssimo. E coloco para mim também, né? Eu utilizo o meu espaço também de poder, o poder da minha profissão, da minha condição de professora concursada, e na sala de aula eu combato os preconceitos sempre. É bom, eu gosto de fazer isso. Espero que outras pessoas se sintam representadas por mim também.
Então coloca aí o que você acha disso tudo. Coloca nos comentários, vamos dialogar. À esquerda, ainda na página 200, nós temos esse quadrinho aí, né? Quem é? Djamila Ribeiro, em 2021. Djamila Ribeiro, Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, nascida em 1980. Nasceu em Santos, em São Paulo, tá, gente? É mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Colunista do jornal Folha de São Paulo e uma das principais vozes do país em defesa das mulheres negras e dos homens negros. É autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista, este último vencedor do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um dos principais prêmios, tá, gente, das edições, publicações. Os melhores autores dos melhores livros publicados ganham o Prêmio Jabuti e o livro Pequeno Manual Antirracista é vencedor do Prêmio Jabuti. É uma maravilha. Página 201, a linguagem do texto. Questão 1, releia. Não sei quase nada da sua infância, vó, e adoraria saber mais. Letra A. Em vez de empregar a forma avó, a autora empregou vó. O que esse emprego parece expressar? Por que ela usa vó e não avó? É a forma mais livre, informal. É uma neta falando com a sua avó. Empregar a palavra vó significa usar a palavra vó, tá, gente? Então, por que ela usa, né? Ela fala vó e não avó? Porque é mais livre e mais informal, fácil demais. Letra B. Por que essa palavra foi empregada entre vírgulas? Porque aqui nós temos um vocativo. E aula sobre vocativo é outra parte que eu vou colocar aqui. Tem o vídeo pronto, tá? Vou colocar aqui no izinho para vocês acompanharem. O que é o vocativo? Quando alguém está chamando, você faz um chamado, ou você chama a atenção de alguém, ou por escrito, ou pela voz mesmo, pela fala, tá certo? Então, na forma escrita, vai estar entre vírgulas. Se for o início da frase, vó, não sei quase nada da sua infância, inicia a palavra, o vocativo, vó, vírgula, e continua a frase. Aí, como ela aparece no meio, tem duas vírgulas, antes e depois, ela fica entre vírgulas. Questão 2, releia. Anos mais tarde, fui entender a magnitude do gesto do meu pai. Qual é o sentido da palavra magnitude? Magnitude vem de magno, magnânimo, maior, grande. A grandiosidade do gesto do meu pai. O quanto esse gesto foi grande, foi grandioso para fazer o bem pelas filhas, né? Letra B. Reescreva o trecho empregando uma das palavras indicadas no item A. É para você reescrever. Anos mais tarde fui entender a grandiosidade do gesto do meu pai. Ou então, anos mais tarde fui entender a nobreza do gesto do meu pai. Letra C. Compare o efeito expressivo dessas palavras e responda no caderno. Na sua opinião, qual palavra parece mais forte e expressiva no texto? Aí você vai colocar a sua opinião. Se é nobreza, se é magnitude, se é grandeza, se é grandiosidade. Eu adoro a palavra grandiosidade. Questão 3. Em um texto, a repetição de palavras pode ser desnecessária e até prejudicial. Contudo, muitas vezes, ela pode ser intencional e produzir sentidos especiais. Observe esse trecho do texto. Eu não retruquei, tinha só 6 anos de idade. Por mais que me incomodasse muito não poder brincar com elas, o que elas diziam parecia fazer certo sentido. Minha mãe era negra, meu pai era negro, meus avós eram negros, eu e meus irmãos também. Na minha cabeça de criança, aquelas palavras foram cortantes, mas lógicas. Letra A. De que outra forma a autora poderia escrever, evitando as repetições? E letra B, vou colocar as duas juntas, vamos lá. Compare o texto original à sua resposta ao item A e conclua. Que sentido produz o uso das palavras negra, negro e negros no trecho lido? Por que repetiu, né? Foi importante repetir, tá? A maneira de substituir, tá? A resposta para a letra A.
De que outra maneira eu poderia colocar? Poderia ser assim: minha mãe, meu pai e meus avós eram negros. Eu e meus irmãos também. Ela repete para poder chamar a atenção, destacar, né? Minha mãe era negra, meu pai era negro, meus avós eram negros. Ela quer enfatizar que toda a família é uma família negra, né? Pessoas negras. E aí até também para colocar algo que eu acho muito importante na linguagem, gente. Quer dizer, se a mãe é negra, tem uma mulher aí, né? Meus avós, é o avô e a avó. Então, ela colocou no feminino a minha mãe. Minha mãe era negra, meu pai era negro, né? Evitando, é uma coisa que eu também evito, colocar o masculino como sentido de coletivo, né? Se tem minha mãe negra, então o adjetivo negra no feminino para a mãe que é feminina. Trocando ideias. 1. Quando uma pessoa trata alguém ou um grupo de indivíduos de modo diferente por causa da origem étnica dessa pessoa, ela comete discriminação racial. Ao dizerem que Djamila não podia brincar de boneca com elas, as meninas mencionadas cometeram discriminação racial? Sim, cometeram racismo. Racismo, né? Sim. E vocês podem ter certeza que esse vídeo não será monetizado porque eu estou falando a palavra racismo. Precisamos discutir o racismo usando a palavra racismo. Aqui apareceu discriminação racial. Claro que o racismo é uma discriminação racial, sim, mas eu entendo que usar o nome racismo dá uma força maior à violência que é. Questão 2. Anos depois, a autora viu a iniciativa do pai de comprar uma boneca negra para as filhas como um gesto de magnitude. Letra A. Como você vê essa iniciativa do pai dela? De procurar uma boneca. Você acha que o seu pai faria isso? O que é que você me diz, gente? Como é que é para você saber que o pai ouviu, se importou com as filhas e foi às lojas, fez uma procura para encontrar uma boneca preta para elas? O que é que você acha desse gesto? Como você se sentiria no lugar dessas filhas, né? Fala para mim aí no comentário. Letra B. Qual pode ser a importância de haver no mercado brinquedos que ajudem várias crianças a se perceberem representadas? Você conhece esse ou outros brinquedos pensados para isso? Quais? Gente, eu acho maravilhoso que todas as ideias, todas as possibilidades, né, de crianças, de bonecas para as crianças. Tem boneca em cadeira de rodas, tem bonecas de vários estilos. Tem bonecas também homenageando cientistas, mulheres. É bonito, é bacana, eu adoro. Página 202. A língua em foco. Pronomes. Construindo o conceito. Releia a seguir parte do texto que você estudou no início deste capítulo. Nossa família era a única negra do prédio. Meu pai e outros colegas haviam ganhado um dinheiro em um bolão da loteria esportiva e foi com a parte dele que conseguiu dar entrada no apartamento térreo da Praça Coronel Fernando Prestes, entre os canais 4 e 5 em Santos. Nosso apartamento era próprio, apesar das muitas prestações da Caixa Econômica Federal, que ainda precisavam ser pagas. Foram várias as vezes em que meus irmãos e eu fomos acusados de algo que não havíamos feito ou sofrido violências que nem sequer sabíamos nominar. Lembro de uma em especial, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu brincava com as vizinhas na escadaria do prédio, bem ao lado do nosso apartamento. Questão 1. Identifique os trechos em que a autora fala sobre ela e a família. B. O pai dela e os colegas dele. C. Ela e os irmãos. D. Ela própria. Vamos identificar? Para a letra A, né, nós temos ali, nossa família era a única negra do prédio, né? Então, ela e a família, nossa família. Como se fosse nós. Nós éramos a única família negra do prédio. Então, nossa família. Certo, gente? Fácil demais, né? Letra B. O pai dela e ou os colegas dele. Meu pai e outros colegas. Certo? Meu pai é o pai dela. Outros colegas, os colegas. Tá bom? Letra C. Ela e os irmãos, né? Foram muitas as vezes
meus irmãos e eu, tá? Meus irmãos e eu é como ela se refere a ela mesma e aos seus irmãos. Gente, fácil demais. Lembro de um especial, letra D, ela própria, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu brincava com as vizinhas. O pronome eu. Fácil demais. Questão 2. Releia suas respostas à questão anterior, troque ideias com os colegas e a professora e conclua. Em quais palavras do texto você se baseou para identificar as partes solicitadas? Gente, essa pergunta é. Nossa, lá comecei a reclamar, né, de pergunta mal elaborada. Essa pergunta está mal elaborada. O ideal seria eu pensar assim: a palavra nossa se refere a quê? Os pronomes, entendeu? A melhor pergunta que pode haver sobre pronome dentro de um texto é identificar a que se refere aquele pronome. O pronome sempre é uma palavra que se refere a outra palavra, ou palavra que já foi dita antes, ou que será dita depois, ou que não foi dita no texto, mas a gente consegue identificar, tá? Então, é a melhor pergunta que tem. E aí o autor tenta fazer, a maneira como ele elabora a pergunta, isso me incomoda tanto, gente, tá? Então vamos aos pronomes que estão lá na questão 1. Pronome nossa, que se refere a ela e à família. Então, nossa família, né? Era a única negra do prédio. Eu consigo entender que esse nossa aí se refere a ela mesma e à sua família. Por quê? Porque é a primeira pessoa, tá? Nossa. Depois, o pronome meu, de pai ali. A que se refere o meu? Se refere ao pai. Tá na mesma linha. Outros, né, se refere aos outros colegas do pai. Ela e os irmãos. Foram várias as vezes em que eu e meus irmãos e eu. Então, o pronome meus aí se refere a quem? Aos irmãos. Eu se refere a quem? A quem está narrando, que é a autora do texto, certo? Então é isso, gente. Questão 3. Observe os termos nossa e nosso nas frases abaixo. Responda a quem eles se referem em cada frase. Por que foi empregado o feminino nossa em duas das frases e o masculino nosso na outra? Vamos ver. Nossa família era a única negra no prédio. Claro, nossa aí está no feminino, porque nossa se refere à família, e família é uma palavra feminina. Depois, nosso apartamento era próprio. Nosso se refere ao apartamento, palavra masculina, pronome masculino, tá, gente? Você não pode ser mãe da nossa boneca. Nossa feminino, que se refere à boneca, que é uma palavra feminina. Quero lembrar vocês, gente, que eu estou falando aqui palavra feminina, palavra masculina. O gênero das palavras não tem nada a ver com o gênero das pessoas. São outras questões, tá bom? É diferente. Então, se a palavra é feminina, o pronome a que se refere, o pronome que se refere a ela também é feminina. Se a palavra é masculina, o pronome que se refere a essa palavra vai ser pronome no masculino, tá? Nossa família, porque família é feminina. Nosso apartamento, porque apartamento é masculino. Nossa boneca, porque boneca é feminina. Tá, minha gente linda? Questão 4. Releia estes trechos. Meus irmãos e eu fomos acusados de algo que não havíamos feito. Enquanto a gente combinava a brincadeira, uma das meninas brancas questionou. Letra A. Identifique nos dois trechos as expressões que poderiam ser substituídas pela palavra nós, sem gerar grande mudança no conteúdo do texto. Meus irmãos e eu poderia substituir isso por nós. Nós fomos acusados de algo que não havíamos feito. Enquanto a gente combinava a brincadeira, então, enquanto nós combinávamos, aqui a gente combinava, eu tenho que trocar, concordar o verbo aí, porque nós vai exigir o verbo no plural. Nós combinávamos a brincadeira, tá, minha gente linda? Letra B. Em qual dos trechos a substituição das expressões pela palavra nós acarretaria também a alteração em outra palavra? Reescreva fazendo tal alteração. Enquanto a gente combinava, o verbo concorda com nós aí quando a gente substitui. Enquanto nós combinávamos,
Ah, brincadeira, tá, minha gente? Olha, eu tenho um vídeo em que eu comento que não é errado falar a gente, é certo, é tão certo quanto nós. Errado seria se eu não concordasse, se eu dissesse a gente combinávamos ou se eu dissesse nós combinava. Tá bom, minha gente? Mas falar a gente não é errado. A gente gosta, a gente fala mesmo. Só que o verbo precisa ter essa concordância. Nós combinávamos, a gente combinava. Letra C. Troque ideias com os colegas e a professora e conclua. O nós refere-se às mesmas pessoas nos dois trechos analisados? Explique. Não, né, gente? Meus irmãos e eu é um grupo. A gente da segunda frase é ela com as meninas, as amigas. Não é a mesma pessoa, não. Não é o mesmo grupo de pessoas, não, tá? Claro. Questão 6. Agora releia estes trechos. Meu pai e outros colegas haviam ganhado um dinheiro, apesar das muitas prestações da Caixa Econômica Federal que ainda precisavam ser pagas. Letra A. É possível saber, pela leitura do primeiro trecho, exatamente quais colegas ganharam o dinheiro com o pai da autora? Não, gente, não é possível, né? Já que tem outros colegas, não aparece o nome deles, nem quantos são, né? Nem quais são. Não sabemos. Letra B. É possível saber, pelo segundo trecho, a quantidade exata de prestações que ainda precisavam ser pagas? Não, né? Também, apesar das muitas prestações, sabemos que são muitas, mas não, jamais poderíamos saber a quantidade exata. O que é possível saber sobre tal quantidade nesse trecho? Que são muitas, que não são poucas. Agora, se 10 é muito ou é pouco, se 200 é muito ou é pouco, não podemos dizer também, né, gente? O que seriam muitos aí nesse caso? Letra C. Quais palavras dos dois trechos você tomou por base para responder aos itens A e B? No item A, a palavra outros. No item B, a palavra muitas. Questão 6. No trecho, foi com a parte dele que conseguiu dar entrada no apartamento. Letra A. A quem se refere no contexto a palavra dele? Se refere ao pai, né? Com a parte do pai, a parte dele, certo? Letra B. Qual das expressões a seguir poderia substituir a expressão parte dele sem acarretar mudanças no sentido do texto? Nossa parte, sua parte, cuja parte. É sua parte, né? Foi com a sua parte que ele conseguiu dar entrada no apartamento. Fácil demais. Letra C. Levante hipóteses. Por que no texto não foi utilizada a expressão indicada no item B? Por que não sua parte, sim a parte dele? Porque a parte dele é mais informal, é mais livre, é mais acessível, é mais usada. Poucas pessoas diriam realmente, né? Conversando de forma livre, informal com seus amigos, usaria assim, foi com a sua parte que ele comprou, né? Então, com a parte dele é bem mais usada. Questão 7. Releia o trecho a seguir, que representa uma conversa. Mas se Djamila é preta, ela não pode brincar com a gente, pode? E é verdade, você não pode ser a mãe da nossa boneca. Letra A. Quem participou dessa conversa e de quem são as falas reproduzidas? São as amigas da Djamila, né? As duas falas são de outras meninas. Não são falas da própria Djamila, não são falas das irmãs da Djamila. São falas das amigas da Djamila. Vizinhas ali do prédio, né? Muito amigas elas não são, não, né? Letra B. Qual sinal de pontuação foi utilizado no texto para marcar suas falas? As aspas, né, gente? Aspas indicam fala. Está lá no original mesmo. E letra C. Quais palavras são usadas nas falas em substituição ao nome de Jamila no contexto da conversa? Mas se Jamila é preta, ela não pode brincar com a gente. Nós temos aí o pronome ela. E é verdade, você não pode ser mãe da nossa boneca. A menina estava se referindo a Djamila, usou o pronome você. Então é ela e você. Fácil demais.
Conceituando. Ao analisar um trecho do livro de Djamila Ribeiro, você viu que a palavra eu se referia à autora, isto é, aquela que fala no texto. A narradora, tá, gente? Viu também que você refere-se à pessoa com quem se fala e ela à pessoa de quem se fala. As palavras outros e muitas, por sua vez, dão um caráter impreciso aos termos que a acompanham, enquanto meu, sua, nosso, nossa estabelecem um tipo de relação específica, como a de posse, entre os termos por elas conectados. Gente. Palavras como eu, você, ela, outros, muitas, meu, sua, nosso e nossa são chamadas de pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um nome, principalmente o substantivo. Gente, pronomes são palavras que se referem a outras palavras. E aí tem uma grande classificação aí. Então, o conceito básico de pronome, uma palavra que ela não tem um significado nela própria. Você encontra a quem ela se refere com a leitura do texto, né? Ela se refere a uma palavra já dita, ou que será dita depois, ou que não foi dita, mas a gente consegue identificar, tá bem? E tem toda uma classificação que nós estudaremos aqui. Ao analisar os referentes da palavra nós, ou seja, os termos a que a palavra nós se refere, você viu que, em diferentes trechos do texto, os pronomes só podem ter seus sentidos bem apreendidos se analisados no contexto em que ocorrem. Claro, porque a palavra ela se refere a outra, então eu preciso ler o texto para saber a que palavra o pronome se refere. O conceito que você deve internalizar sobre o pronome é que não tem um conceito, um significado em si mesma. O pronome é a palavra que se refere a uma outra palavra. Página 204, classificação dos pronomes. Consideramos em nosso estudo 6 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos e os relativos. Neste capítulo, trataremos dos 5 primeiros, pronomes pessoais. Leia a seguir mais um trecho do livro Cartas para Minha Avó para responder as questões 1 a 4. Não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, mas você também não pôde me conhecer. Apesar de você sempre saber quem eu era, com essas cartas quero lhe apresentar quem me tornei. Espero que não se incomode por eu chamá-la de você e não de senhora, mas é porque eu quero aqui conversar com a Antônia. 1. Ao longo do livro, a autora relembra diversos momentos que viveu com a avó. Considerando que Djamila conviveu com a avó até os 12 anos de idade, levante hipóteses. Letra A. Por que ela afirma que elas não tiveram tempo de se conhecer? É porque uma criança até os 12 anos de idade, ela não tem maturidade, né, para olhar para outra pessoa e conhecê-la mais a fundo, né? Se ela, 12 anos é a idade das crianças aí, que minhas alunas, meus alunos sexto ano, né? Ou estudantes do sétimo ano, ainda muito jovens. E aí, com o passar dos anos, aquelas lembranças vão se apagando na nossa mente, né? Então não deu tempo de conhecê-la muito bem mesmo, não. Né? Que pena. Letra B. O que ela disse pretender com as cartas escritas no livro? E no trecho ela fala, né? Apesar de você sempre saber quem eu era, com essas cartas quero lhe apresentar quem me tornei. O objetivo é falar sobre quem ela é, né? Como se estivesse falando para a avó. Questão 2. Identifique no trecho lido, letra A, as palavras que fazem referência direta à autora. Não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, mas você também não pode conhecer. Saber quem eu era, fala eu também, né? Quem me tornei, o me aí, se refere a Djamila também. Espero que não se incomode por eu, né? Chamo eu novamente, mas é porque eu, de novo. Então temos eu e tem o me. Pronomes, tá, minha gente? Letra B. As palavras que fazem referência direta à avó da autora. O lá, que ó, de conhecê-la, não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, esse lá se refere à avó, mas você se refere à avó também, você. Apesar de você, de novo, você, quem eu era, com essa lhe apresentar. Então, lhe também se refere à avó.
Espero que não se incomode por eu chamá-la de você, você também e senhora também. Mas é porque eu quero aqui conversar com a Antônia. E o nome dela, Antônia. Deu para entender, gente? Eu falei muito rápido. Se eu tiver falado muito rápido, coloca no comentário, que aí eu colocarei por escrito. Viu, minha gente linda? É fácil demais. Questão 3. Observe a última parte do trecho. Espero que não se incomode por eu chamá-la de você e não de senhora, mas é porque eu quero aqui conversar com a Antônia. Letra A. Por que a avó poderia se incomodar com o fato de ser tratada pela neta por meio da palavra você em vez de senhora? Gente, especialmente pessoas mais velhas, elas não suportam ser chamadas de você por gente mais jovem, né? Eu tenho até um vídeo aqui em que eu falo sobre isso também. Eu não acho que seria falta de respeito me chamar de você, né? Se me chamam de você, eu não me sinto desrespeitada, mas muita gente se sente sim. Até mesmo pessoas jovens, casadas. Uma vez eu fui atendida numa loja e o rapaz falou, a senhora não sei o quê. E ele é conhecido porque eu sempre consumo lá, né? Então, aí eu disse, não me chame de a senhora, não, me chame de você. Ele, olhe, já tive uma cliente aqui, bem nova, ela era muito nova, eu falei, você, numa boa, e ela ficou super zangada. Ela, olhe, me chama de a senhora, eu sou casada. Então tem muitas cabeças, né, sobre essa questão. Mas normalmente uma avó, em relação à sua neta, faz questão de ser chamada de senhora, né? Letra B. Qual palavra você costuma utilizar ao dirigir-se a seus avós ou a pessoas idosas em geral? Normalmente é a senhora, né, gente? Letra C. Reflita com os colegas. Além da faixa etária, que outros critérios podem definir a opção por tratar uma pessoa por você ou por senhora? Eu já falei aqui, né? A pessoa ser casada, uma pessoa jovem, casada, normalmente quer ser chamada de a senhora ou senhor. Ou uma professora. Tem muitas possibilidades. Pelo contexto, quem poderia ser a Antônia? É a avó, né? É o nome da avó da Djamila. É a Antônia. Letra E. Explique o sentido do trecho. Quero aqui conversar com a Antônia, no contexto. Quando ela diz eu quero conversar com a Antônia, a gente não sabe qual era a idade da Antônia, né? A avó dela, que idade tinha quando faleceu. A Djamila já é uma mulher adulta, então essa mulher adulta conversando com outra mulher adulta de igual para igual, né? Como duas amigas, né? Um diálogo entre elas já amadurecido, né? E não a da criança falando com a sua avó. Questão 4. Troque ideias com os colegas e a professora. Qual o efeito de sentido é construído no trecho pelo emprego das palavras analisadas nas questões anteriores? As questões todas dessa página falam sobre pronomes, né? Aqui se refere ao pronome, porque ela usa o pronome daquele jeito, né? Então, o efeito de sentido, a possibilidade de você não precisar ficar repetindo a mesma palavra, você usa outras possibilidades para o seu texto ficar mais agradável, essas coisas. Página 205. Em toda situação de comunicação, há três pessoas envolvidas, chamadas pessoas do discurso. São elas: a pessoa que fala, primeira pessoa, eu singular ou nós plural. A pessoa com quem se fala, segunda pessoa, tu singular ou vós plural. A pessoa, o ser ou o assunto de quem que se fala. Terceira pessoa, ele, ela, singular, ou eles, elas, plural. Para indicar essas três pessoas, empregamos os pronomes pessoais. Veja no quadro os pronomes pessoais da nossa língua. Nesse trecho do livro de Djamila Ribeiro, está presente a forma lá em conhecê-la e chamá-la. Os pronomes oblíquos ou a, os, as assumem as modalidades lo, lá, los, las, quando são empregadas após formas verbais, terminadas em R, S ou Z. Os pronomes oblíquos também assumem as modalidades no, na, nos, nas, quando são empregadas depois de formas verbais, terminadas em ditongos nasais, em, oin, etc. Exemplo, chamaram-nas, põe-na. E aqui está o quadro, né? Pronomes pessoais. Primeira pessoa do singular,
retos, eu, oblíquos, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, retos, tu, oblíquos, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, retos, né? Ele ou ela. Oblíquos, ele ou ela, ou a, lhe, se, si, consigo. E nesse momento aqui desse terceira pessoa do singular, também lá no plural, nós temos os pronomes neutros também, tá, gente? Vou colocar aqui o link do meu vídeo sobre pronomes neutros. Primeira pessoa do plural, nós. Nós, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, retos, vós. Oblíquos, vós, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, retos, eles, elas. Terceira pessoa do plural, oblíquos, eles, elas, os, as, lhes, se, si, consigo. E os neutros, terceira pessoa do plural, aqui cabe o neutro, tá? Na minha videoaula eu explico por que não é errado o pronome neutro, minha gente linda. Pronomes de tratamento. Sempre que interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, esta varia de acordo com a situação. Nem sempre temos consciência disso. Se nosso interlocutor é um amigo íntimo, temos uma forma de tratá-los. Se é uma pessoa mais velha, temos outra. Se é um desconhecido ou uma autoridade, temos outra ainda. Essas diferenças manifestam-se de várias formas: no vocabulário, na entonação da fala, na altura da voz, nas formas como nos dirigimos ao interlocutor, etc. No texto estudado, você viu que Djamila Ribeiro explica por que trata sua avó usando você em vez de senhora. Palavras e expressões como senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência e você são pronomes pessoais de tratamento e, em geral, empregamos uma ou outra forma dependendo de como pretendemos tratar nosso interlocutor, com cerimônia, com informalidade, etc. Quando empregamos os pronomes de tratamento, o verbo e as demais formas pronominais relacionadas a esses pronomes ficam na terceira pessoa. Compare: se não tive tempo de conhecê-la, você também não pôde me conhecer. Quero lhe apresentar. Terceira pessoa do singular. Eu não tive tempo de te conhecer. Tu também não pudeste me conhecer. Quero te apresentar. Segunda pessoa do singular. E agora eu vou ler o quadro verde que tem aqui do lado. Emprego dos pronomes você e a gente. Atualmente, alguns especialistas defendem a inclusão de você e a gente entre os pronomes pessoais do caso reto do português brasileiro, pelo fato de esses termos, cada dia mais, estarem sendo utilizados, respectivamente, em lugar de tu, vós e nós. No passado, o pronome pessoal vós, por exemplo, era empregado com maior frequência do que hoje e servia para alguém dirigir-se de modo cerimonioso, tanto a uma ou a várias pessoas. Na atualidade, seu uso restringe-se a situações muito formais, como de textos jurídicos, bíblicos e políticos. No lugar dele, emprega-se o pronome de tratamento você ou vocês. Página 206. Veja no quadro a seguir o pronome de tratamento mais adequado a cada interlocutor. Pronomes de tratamento. Pronome você, abreviatura V, usado para pessoas com quem temos intimidade. Vossa Alteza, abreviatura V.A. Príncipes, duques. Vossa Excelência, abreviatura V.S. quasinho, tá? Altas autoridades do governo e das Forças Armadas. Da Justiça, tá, gente? O governo aqui, esqueceram de colocar do Judiciário, porque governo normalmente é o Executivo, né? Então, um juiz, por exemplo, você fala com o juiz, se refere a ele como Vossa Excelência. Vossa Majestade, V.M. para reis e imperadores. Vossa Santidade. Só uma pessoa no mundo pode receber esse pronome de tratamento, que é o Papa. V.S. é a abreviatura. Vossa Senhoria. E Vossa Senhoria vale para muitas pessoas, né? A abreviatura V.S.azinho. Autoridades em geral, chefes, diretores, a diretora da escola é Vossa Senhoria. A pessoa a quem
se puder falar com distanciamento e respeito. Esse distanciamento aí não precisa dizer isso, é com respeito, né? Senhor, senhora, é o masculino, a abreviatura do masculino senhor, SR, senhora, SRAzinho, ou SRA mesmo, tá? Usado para geralmente pessoas mais velhas que nós, ou a quem queremos tratar com mais respeito, formalidade. A forma senhorita, já caindo em desuso, é empregado para moças solteiras. E a gente usa muito senhorita para fazer ironia, né? A senhorita pensa que vai aonde? Né? É isso, minha gente linda. Vossa Excelência ou Sua Excelência. Existem as duas formas. Empregamos vossa antes do título, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Santidade, quando nos dirigimos diretamente à pessoa a quem se refere o pronome. Por exemplo, Vossa Excelência deseja o carro agora? Nós estamos conversando com essa pessoa, né? Vossa Excelência. Mas quando falamos dessa pessoa a alguém, então empregamos sua no lugar de vossa. Por exemplo, Rafael, Sua Excelência pediu o carro, vá buscá-lo, por favor, tá? Eu falo sobre ele, é Sua Excelência. Eu falo com ele, é Vossa Excelência, tá, gente? Você é Vossa Mercê? A língua sempre tende à economia e à simplificação. Antigamente, empregava-se Vossa Mercê como forma de demonstrar respeito ao interlocutor. Leia a seguir um trecho de uma carta escrita em 1714 por um nobre chamado Marquês de Angeja. Angeja? Angeja, né? Seria Angeja se fosse com GU, mas não sei. Endereçada ao Vigário-Geral de Pernambuco, Reverendo Dr. Nicolau Paes Sarmento. Quando Vossa Mercê tenha alguma coisa do seu serviço destas partes, fico com pronta vontade para lhe dar gosto. Deus guarde a Vossa Mercê. Bahia, e outubro 7 de 1714, Marquês de Angeja, ou Angueja. Ai, gente, bem estranho, né? O texto muito antigo. Com o tempo, o pronome popularmente se transformou em vós mercê, posteriormente em vancê, até chegar à forma atual, você. Hoje é possível ouvir o uso de apenas C. Em filmes e novelas que retratam o Brasil colonial ou em documentos antigos anteriores ao século XIX, é frequente encontrarmos os usos como vossa mercê ou vós mercê. Página 207. Pronomes possessivos. 1. Observe novamente os seguintes trechos, considerando o contexto de cada um. Nosso apartamento era próprio. Você não pode ser mãe da nossa boneca. Letra A. De quem eram o apartamento e a boneca? Nosso apartamento, né? O apartamento em que a narradora Jamila morava com a família, então dela e da família dela. E quando a menina fala, você não pode ser mãe da nossa boneca, a boneca das meninas, né? As bonecas brancas das meninas. Depois eu gravo para vocês um vídeo falando qual é o conceito de pertencimento. Eu pertenço a um lugar, eu faço parte desse lugar. Então, o pertencimento é um conceito mais filosófico, tá? Gravarei um vídeo depois. Questão 2. Agora releia este trecho. Nossa família era a única negra no prédio. Letra A. Quais eram os integrantes da família mencionada na frase? A própria Jamila, o pai dela, a mãe dela, a irmã, os irmãos, né? Ela fala eu e meus irmãos. Esses membros da família. Vamos lá, letra B. Nesse caso, qual é o sentido gerado pela palavra nossa? Escreva a resposta correta no caderno. Posse, pertencimento, distanciamento. Gente, aí, realmente, nesse caso, nós temos o sentido de nossa como pertencimento, né? Que é o conceito filosófico que eu falei antes. A boneca, na questão 1, nossa boneca, tem um sentido de posse. Nosso apartamento, que é o lugar onde mora, tem um sentido de posse. E aqui nós vamos ver nossa família. Aqui cabe o sentido de pertencimento, porque é a família dela, com a qual ela convive, em harmonia. É a família a qual ela pertence. Ideia de pertencimento, sim. Aqui ao lado, né, tem esse quadro roxo. Pronomes possessivos são os que indicam relações de posse ou de pertencimento
entre dois ou mais elementos. Questão 3. Releia este outro trecho. Não sei quase nada da sua infância, vó, e adoraria saber mais. Do meu lado, posso dizer que não foi fácil ser uma menina preta em um bairro majoritariamente branco. Letra A. Nesse trecho, em um primeiro momento, a autora refere-se à infância de quem? Justifique sua resposta. A infância da avó, né? Não sei quase nada da sua infância, vó. Então, ela se refere primeiramente à infância da avó. Letra B. Depois, a autora traça um paralelo com a infância de quem? Com a própria infância. Comprove sua resposta com um elemento do trecho. Do meu lado, posso dizer que não foi fácil, era menina, tarará. Então, do meu lado, é o lado da pessoa que está falando, né? A narradora. A própria infância, então. Letra C. Conclua. Qual sentido é construído no trecho pela presença das palavras sua e meu nas expressões sua infância e do meu lado? Essa pergunta... Sua infância, a infância da avó. Infância sua, da pessoa com quem eu estou falando. E do meu lado, é o lado sobre mim, né? O meu lado da história. É a minha infância. Ao realizar os exercícios anteriores, você observou que as palavras nosso e nossa podem estabelecer entre dois termos uma relação de posse, como em nosso apartamento e nossa boneca. Mas palavras como essas podem também estabelecer outros tipos de relação, como a de pertencimento, compartilhamento, em expressões como nossa família. Da mesma forma, você percebeu que os pronomes sua e meu constroem, no trecho lido, um paralelismo entre a infância vivida pela avó da autora em sua infância e a perspectiva da autora sobre sua própria infância em meu lado. Esses pronomes são chamados de possessivos. Eles variam de acordo com as três pessoas do discurso e concordam em gênero e número com o elemento que se relaciona à pessoa. Assim, o emprego de nosso em nosso apartamento, por exemplo, concorda em gênero e número com apartamento, que está no masculino e no singular. Caso o termo empregado fosse casas, a construção seria nossas casas. Fácil demais! Estão gostando? Curte o vídeo, comenta aqui, por favor. Página 208. São estes os pronomes possessivos referentes às três pessoas do discurso. Pronomes pessoais retos, eu. Pronomes pessoais possessivos, meu, meus, minha, minhas. Tu, teu, teus, tua, tuas. Ele ou ela, seus, seus, suas, sua, suas. Nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Vós, vosso, vossos, vossa, vossas. Tá, minha gente? Pronomes demonstrativos. A seguir, você vai ler mais alguns trechos do livro Cartas para Minha Avó. Como meus pais não tinham carro, uma das minhas maiores alegrias era saber que o tio Edson estava indo a Santos me buscar para passar férias com você em Piracicaba. Lá em casa, só quem passava de ano direto tinha esse benefício. Muitas vezes fui sozinha, sem Denis, Elder e Dara. O que eu adorava, confesso, pois sem meus irmãos por perto, teria você só para mim. Quando Dara ia, a gente não somente disputava sua atenção, mas também disputava para ver quem atenderia aquele telefone bonito que você tinha. A vencedora sempre acabava caçoando da perdedora. Aliás, foi numa dessas férias com você que eu fui picada pela primeira vez por uma abelha. Voltei chorando para casa, aos berros, e você gritando: "O que foi, menina?" Foi toda uma operação de guerra para conseguir tirar o ferrão. Depois você passou uma mistura de ervas que fez meu braço desinchar rápido. E logo eu estava na rua de novo. 1. Nos trechos lidos, a autora cita lembranças que tem de sua convivência com a avó. Letra A. Essas lembranças são de um único encontro da autora com a avó? Ou são resultado de um conjunto de situações recorrentes? É o resultado de situações recorrentes, tá, gente? Quando ela fala foi numa dessas férias, muitas vezes fui sozinha, tá? Significa que foram várias férias, situações recorrentes. Letra B.
Em que momento do ano essas lembranças foram construídas? Justifique sua resposta com expressões do texto. Nas férias, tá, gente? Passar férias com você em Piracicaba. Então, era sempre nas férias, ou no meio do ano, ou em janeiro, né? Letra C. Quem são Denis, Elder e Dara? Qual expressão do texto permite essa conclusão? São os irmãos e as irmãs dela, né? Aliás, 2 irmãos e uma irmã. Questão 2. Entre as lembranças, um episódio marcante para a autora é contado no segundo trecho lido. Qual foi esse episódio? Letra A, né? Foi quando ela foi picada pela primeira vez por uma abelha. De que forma a avó ajudou a autora? Como é que ela ajudou a menina, né? A avó passou uma mistura de ervas no braço para desinchar. Uma coisa mais linda, né, gente? Se refere à sabedoria ancestral, né? Observe os termos em destaque. Aquele telefone bonito que você tinha. Foi numa dessas férias com você. Letra A. A quais outras palavras do texto cada um deles se refere? Aquele telefone, né? O aquele se refere ao telefone. E dessas se refere a férias. Letra B. Reescreva os trechos em seu caderno, substituindo os termos em destaque por artigos definidos. Aquele telefone bonito que você tinha. Aquele se refere a telefone? Então podemos trocar pelo artigo o telefone, né? O telefone bonito que você tinha. Foi numa dessas férias, dessas se refere a férias. Então, as férias com você, tá? Foi nas férias com você. Ficaria assim. Ok, minha gente linda. E letra C. Compare a versão original com a versão escrita por você no item B. Troque ideias com os colegas e a professora. Quais diferenças de sentido há entre essas duas versões? Em vez de falar aquele telefone bonito que você tinha, eu falar o telefone bonito que você tinha. Que diferença dá? Quando eu falo o telefone bonito, parece que eu não dou uma ênfase diferenciada, né? Aquele telefone bonito coloca um pouco mais de afeto. Eu acho que é. Digam aí o que é que vocês acham, tá? Ao analisar os trechos da atividade 3, você viu que a palavra aquele faz referência a um telefone que existia em uma época antiga, temporalmente distante do momento em que a autora escrevia. Observou também que o termo dessas é usado para retomar as férias já mencionadas pela autora no início do trecho. Palavras como essa e aquele são pronomes demonstrativos. Esses pronomes podem indicar a posição no tempo ou no espaço de uma pessoa ou de uma coisa em relação às 3 pessoas do discurso: quem fala, com quem se fala, do que se fala. Podem ainda ser usados para retomar ou para anunciar outro termo localizado no próprio texto. São esses os pronomes demonstrativos referentes às 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, masculino, este, estes. Feminino, esta, estas. Neutro, isto. Segunda pessoa, esse, esses. Essa, essas. Neutro, isso. Terceira pessoa, masculino, aquele, aqueles. Feminino, aquela, aquelas. Neutro, aquilo. Os pronomes demonstrativos também podem unir-se a outras palavras, gerando formas mistas como nessa, em mais essa, dessa, de mais essa, desta, de mais esta, daquela, de mais aquela, etc. Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Agora releia estes trechos para responder as questões 1 a 3. Lá em casa, só quem passava de ano direto tinha esse benefício. Muitas vezes eu fui sozinha. A gente disputava para ver quem atenderia aquele telefone bonito. O que foi, menina? Um desses trechos representa outra voz, que não a da autora do texto. A. Qual é ele? De quem é essa voz? É o que foi, menina, né? É a voz da avó. Identifique o sinal de pontuação utilizado para marcar que não se tratava da voz da autora. São as aspas, tá, gente? O trecho está entre aspas. Vou botar aqui a imagem, veja só. Olha aí, ó. Tá vendo? Coloquei sublinhado em vermelho ali. O que foi, menina? Tá entre aspas.
Aspas significa que não é a narradora que está falando. Letra C. Qual sentimento se evidencia nessa fala no contexto? Interesse, preocupação. O que foi, menina? Ela foi dar carinho, né? Foi atender o afeto da avó. Um sentimento de muito afeto, né? Questão 2. Um desses trechos aborda o desempenho escolar da autora e de seus irmãos. Lá em casa, só quem passava de ano direto tinha esse benefício. Muitas vezes fui sozinha. Letra A. Qual é a relação entre o desempenho escolar deles e as visitas à avó? Se passasse de ano, passaria as férias com a avó. B. Todos eles sempre foram muito bem na escola? Não, muitas vezes fui sozinha significa que ela era a melhor, né? Tinha o melhor desempenho entre os irmãos. A segunda é melhor a Dara, né? Porque tem momento que ela fala que Dara muitas vezes foi com ela. Mas os meninos parece que não, né? As mulheres mais inteligentes, é claro, né, minha gente? Eu não poderia deixar essa escapar. É claro que eu tenho vários meninos excelentes alunos, tá, gente? Olha, tenho Antônio, por exemplo, tenho Matheus, tenho vários estudantes excelentes, tenho Yuri. Ah, eu poderia mencionar aqui, mas a gente sempre puxa sardinha para o empoderamento feminino. Página 210. Questão 3. Observe os termos em destaque nos 3 trechos. Considerando suas respostas às atividades 1 e 2, troque ideias com os colegas e a professora. É possível determinar com exatidão a quem ou a que essas palavras se referem? Explique. Na primeira frase, temos quem e na segunda frase também quem, né? Na terceira que é o quê. Mas esses dois quem aí da primeira e da segunda frase, é possível a gente dizer quem são, mas não com exatidão, porque é um pouco aberto, né? Digamos assim. Quem passava de ano direto. Então, a cada ano tinha uma pessoa ou duas diferentes, as pessoas que conseguissem passar de ano. Então, só fulana ia, não, é só quem passava de ano. Mesma coisa, quem atenderia o telefone? A pessoa que chegasse na hora que iria atender, né? Então não é definido, é indefinido. E na terceira frase, o que foi? O que aconteceu? O que, né? Não sabemos. É uma pergunta, o quê? Como você pôde observar ao analisar a palavra quem, nos 2 trechos, ela não tem um referente preciso em nenhuma delas, mas pode referir-se a um ser ou a outros termos do discurso terceira pessoa de modo impreciso e genérico. Da mesma forma, ao analisar no início desta sessão as expressões outros colegas e muitas prestações, você viu que as palavras outros e muitas proporcionam um caráter indefinido àquelas a que se referem. As palavras outros, muitas e quem são pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a algo ou alguém, terceira pessoa gramatical, de modo impreciso ou genérico. Indefinido, né? De modo indefinido, não define exatamente. Nós não temos a definição de quem é. É indefinido. Alguns pronomes indefinidos são variáveis, isto é, sofrem flexão de gênero e número. Outros são invariáveis. São pronomes indefinidos, variáveis. Algum, nenhum, todo, outro, certo, bastante, qualquer, quanto, qual, etc. Invariáveis. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, quem, que, etc. Gente, essa coisa de variáveis e invariáveis é se vai variar ou não, se vai para o feminino, no plural, tá certo? Invariável não muda. Mas variável, algum negócio, alguma pessoa, vai para o feminino, né? Alguns negócios, algumas pessoas. Nenhuma pessoa pode falar isso. Todas as pessoas, outras, outros, outras, certo, certas, certos, certas, bastantes. Queremos bastantes dinheiros. Quaisquer, qualquer. A palavra qualquer é interessante. Vou gravar um vídeo falando de qualquer, hein? O plural de qualquer aparece no meio da palavra. Qualquer, quaisquer. Quanto, quantas, quantos, não sei o quê, tá? Variáveis é isso. Fica no feminino e masculino, no singular e plural. Já as invariáveis não mudam. Alguém vai chegar aqui.
Ninguém pode fazer nada. Tudo que você quiser, você conseguirá. Nada vai dar certo, ou tudo vai dar certo. Algo vai acontecer. Cada um no seu cada um. Quem quiser que venha, o que vai acontecer? São invariáveis, não tem outra forma. Agora observe que a expressão o que, na pergunta o que foi, menina, foi feita pela avó da autora, também tem um caráter impreciso, uma vez que indaga sobre um acontecimento desconhecido. A mesma fala poderia também ser utilizada sem o. Que foi, menina? A função do o, que nessa frase é interrogar, perguntar sobre qual ocorrido fez a neta chorar. A palavra que é, nesse caso, um pronome interrogativo. Pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos, quem, quanto, qual e que ou o que, quando empregados em frases interrogativas. Perguntas, tá, gente? Frase que você vai fazer uma pergunta, uma interrogação. Por isso que tem o ponto de interrogação, né? É como se faz uma pergunta. Os pronomes e a coesão textual. Os pronomes contribuem decisivamente para a construção da coesão textual, isto é, para a existência das conexões gramaticais que interligam as partes de um texto, fazendo com que este não seja um punhado de palavras e frases soltas. Ao longo dos estudos sobre os trechos do livro de Djamila Ribeiro, você viu, por exemplo, que no trecho "Não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, mas você também não pôde me conhecer", as palavras você e lá são utilizadas, né? Lá é o finalzinho de conhecê-la, tá, gente? São utilizadas em referência à avó da autora, a quem ela se dirige. Viu também que no trecho "foi numa dessas férias", a palavra dessas, na expressão dessas férias, retoma todo o contexto das férias já descrito anteriormente pela autora. Os pronomes têm, portanto, função de retomar ou fazer referência a termos já citados em um texto ou em um enunciado, realizando as ligações gramaticais que chamamos de coesão textual. Página 211, exercícios. Leia esta tira para responder as questões 1 a 4. Haha, eu me tornei invisível. Se eu remover minhas roupas, posso cometer qualquer crime sem ser detectado. Eu sou completamente livre. Posso escapar de tudo. Calvin, que diabos você está fazendo sem roupas mexendo no pote de biscoitos? Esse Calvin. Questão 1. Calvin anuncia uma suposta façanha dele nos 3 primeiros quadrinhos. A. Qual parece ser essa façanha? Tá no primeiro quadrinho, né, gente? Eu me tornei invisível. Ele pensa que ficou invisível, é o homem invisível, que ninguém vai vê-lo, né? B. Quais vantagens ele acredita ter com esse feito? Sendo invisível, se ele tirar a roupa, ninguém vai ver onde ele está, e aí ele poderá comer o biscoito que aparece no final, por exemplo, né? Pegar comida escondido. Questão 2. Compare a parte verbal e a não verbal desses 3 quadrinhos iniciais. Minhas crianças, vocês sabem o que é linguagem verbal ou linguagem não verbal, né? A linguagem verbal é feita com palavras e a linguagem não verbal é sem palavras. Então, nós temos aí nas tirinhas, né, os desenhos. Então, linguagem verbal, as falas. Linguagem não verbal, o que está desenhado. Letra A. Descreva quais elementos verbais e não verbais indicam que Calvin está presente nesses quadrinhos. Nos 3 primeiros quadrinhos, nós temos a fala dele, né? Os balões de fala estão indicando que ele está falando. Tem alguém ali, né, falando. E também o desenho, a linguagem não verbal, o desenho da roupa em pé ali, né? A roupa sendo tirada, indica que tem alguém ali. E esse alguém é o Calvin, porque é ele que está falando, né? No 4º quadrinho, né, o desenho dele mesmo, né? Já estamos vendo ele ali, só que sem roupa. Letra B. Para o leitor da tira, as imagens reforçam ou contrariam a perspectiva de Calvin? Justifique sua resposta.
Nos 3 primeiros quadrinhos, né, a gente pensa que ele realmente está invisível, né? Tá o desenho dele invisível, só a roupa, né? Não tem ele no desenho, só tem a roupa. Então a gente acredita que ele está invisível mesmo, né? Letra C. Identifique e classifique os pronomes de primeira pessoa utilizados nas falas de Calvin. No primeiro quadrinho, eu me tornei invisível. Nós temos o pronome pessoal, do caso reto eu, do caso oblíquo me. Segundo quadrinho, se eu, pronome pessoal do caso reto, eu, remover minhas, pronome possessivo, minhas, roupas, posso cometer qualquer crime, o pronome indefinido qualquer aí, tá, gente? Sem ser detectado. Terceiro quadrinho, eu, pronome pessoal do caso reto, eu, sou completamente livre, posso escapar de tudo, pronome indefinido tudo. Quarto quadrinho. Calvin, que diabos que aí, ó? Pronome interrogativo, que. Você está fazendo, você, pronome pessoal do caso reto, né? Está fazendo sem roupas, mexendo no pote de biscoitos, né? Então, quarto quadrinho, pronome interrogativo, que. Indica que haverá uma pergunta, tá, gente? Uma interrogação. E o pronome pessoal, você, fácil demais. Eu acabei falando de todos os pronomes, né, gente? Mas ele dizia só os pronomes de primeira pessoa, mas já foi aí. Os de primeira pessoa são eu, me, minhas, eu de novo. Pronto, só. Questão 3. Nas falas de Calvin, são empregados 2 pronomes indefinidos. Quais são eles? Eu já falei para vocês, né, gente? No segundo quadrinho, nós temos qualquer crime. O pronome qualquer é indefinido. No terceiro quadrinho, escapar de tudo. Tudo, pronome indefinido, tá bom? Então, qualquer no segundo quadrinho, tudo no terceiro quadrinho. Fácil demais. Letra B. Um dos pronomes indicados no item A acompanha um substantivo. Identifique-o e deduza. Qual expectativa é criada no leitor pelo emprego desse substantivo? É o pronome qualquer que está no segundo quadrinho, tá, gente? O pronome indefinido qualquer no segundo quadrinho acompanha crime, cometer qualquer crime, tá? Então, o efeito de sentido é que o qualquer indefine o crime. Nós não sabemos qual é o crime, é qualquer crime. Na verdade, o sentido é que ele poderia cometer todos os crimes que ele quisesse. Qualquer crime é indefinido porque pode ser qualquer um o que ele quiser. Letra C. Considerando suas respostas anteriores, troque ideias com os colegas e a professora e conclua. Qual efeito de sentido é construído pelo uso desses pronomes nos 2 quadrinhos? Mas já pensou, gente, de qualquer crime e tudo, escapar de tudo. Como eu expliquei, né, qualquer crime, ele poderia cometer o crime que ele quisesse. E no terceiro quadrinho, nós temos tudo, ele pode escapar de tudo, ou seja, tudo que ele fizer, né? Ele está livre para cometer todos os crimes e nunca vai ser punido. Questão 4. Como é comum nas tiras, o último quadrinho é essencial para a construção do humor. Letra A. Deduza. De quem é a fala desse último quadrinho e o que ela representa no contexto da tira? A fala é da mãe, né? Provavelmente é da mãe. Calvin, que diabos você está fazendo sem roupas, mexendo no pote de biscoitos? Possivelmente a mãe dele brigando, que é aquela que vai puni-lo dos crimes que ele comete, né? Por exemplo, mexer no pote de biscoitos. Letra B. O que o último quadrinho revela sobre a suposta façanha de Calvin? Revela que ele não estava invisível coisa nenhuma, era só a imaginação dele. Letra C. Levante hipóteses. Por fim, o que significam para Calvin as palavras e expressões que você analisou na atividade 3? Significa a liberdade de fazer o que quisesse fazer. Naquele momento ele queria comer biscoitos, sem ter que pedir à mãe. Enfim, a liberdade de fazer o que quisesse, né, gente? Letra D.
Considerando as análises feitas nas questões anteriores, explique de que forma esse último quadrinho contribui para a construção do humor da tira. Gente, o último quadrinho, ele mostra que Calvin estava iludido, que ele não estava invisível coisa nenhuma. Ele só estava tirando toda a roupa, ficando sem roupa, e sobe no banquinho para pegar o biscoito, recebe o grito da mãe, olha os olhos arregalados dele. É muito engraçado. Eu adoro as tirinhas do Calvin, gente. Vocês gostam também? Coloca aqui nos comentários. Diz o que você achou dessa aula. Fala para mim. Se inscreve no meu canal, curte o vídeo, coloca comentário, no comentário você pode dizer o que você quiser. Professora, valeu, gostei, obrigada. Ou pode dizer alguma dúvida, se você quiser que eu explique mais alguma coisa. Fala comigo, dialoga comigo e fica aqui. E aqui no final também estou colocando a playlist com todas as videoaulas que eu já gravei para este livro didático, Linguagens da Saraiva, 6º ano. Um cheiro, meu amor, minha amora. Tchau.